Tudo certo? Hoje nós estamos de volta com mais uma videoaula. O tema de hoje é sobre o Sistema Nacional Brasileiro. Toda a nossa aula de hoje será baseada nos preceitos lá da LDB e também da Constituição Federal. Toda vez lá, quando nós estamos em sala de aula, sempre alerto os meus alunos quando vão estudar, legislação, quando vão estudar algum documento legal, é muito interessante que faça essa busca no site do Planalto. Por que no site do Planalto? Porque somente lá que eu vou ter as atualizações recentes, de cada uma dessas leis, ou seja, lá da LDB, da Constituição Federal, do ECA e outros documentos legais aí que as bancas têm cobrado demais nos últimos concursos e seletivos. LDB, Constituição Federal e ECA são leis básicas aí de todo concurso público. Hoje, como eu disse para vocês, o nosso foco maior será LDB e um pouco de Constituição Federal. Vamos lá? Nós precisamos compreender o quê? Que o sistema educacional brasileiro ele apresenta uma certa divisão. E essa divisão ela se dá por meio de etapas, por meio de fases, por meio de níveis, por meio de cursos e modalidades. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, como é organizado a minha educação escolar brasileira? Ou seja, como é organizado o meu Sistema Nacional Brasileiro de Educação? Muito bem. A divisão que é feita no sistema educacional brasileiro é por dois níveis. O nível de educação básica e o nível de educação superior. Educação básica é o atendimento lá da criança de 0 até os seus 17 anos. E a educação superior aí após a conclusão do ensino médio, que se dá aí nas universidades, nas faculdades, nos institutos federais e assim por diante. A educação básica, como o próprio nome já diz, é aquela educação base, a base que todo cidadão tem direito, à sua frequência, à sua matrícula, à sua permanência e o seu sucesso aí dentro da educação. A educação básica, por sua vez, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil, depois a segunda etapa, o ensino fundamental, e depois a terceira etapa, o ensino médio. Vamos detalhar cada uma dessas etapas, para que não haja confusão. Por quê? As bancas, de concursos seletivos, elas têm brincado muito com o candidato, acerca aí dessas divisões, acerca aí das idades que compreende aí, cada uma dessas etapas da educação básica. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa, da educação básica, que tem aí como um dos objetivos o desenvolvimento integral, de crianças de 0 até 5 anos de idade. Aí reside a sua primeira observação, a sua primeira preocupação aí quando for fazer um concurso ou um seletivo na área educacional. Por quê? As bancas tendem a colocar aí dentre as alternativas, falando que a educação infantil é atendimento de crianças de 0 a 6 anos, que era o que estava determinado na LDB após a alteração. Muito bem. Então, a educação infantil, atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade. A educação infantil, a primeira etapa da educação básica, ela é dividida, posteriormente, em 2 fases, tá? Quais são essas fases? Primeiro, o atendimento de 0 a 3 anos, que se dá em creches e entidades equivalentes, e o atendimento de 4 a 5 anos, que se dá aí pela denominação de pré-escola. O que é obrigatório, os pais fazerem a matrícula, os pais estarem indo até a unidade escolar para, requerer aí a matrícula do seu filho e colocar esse aluno na escola e fazer com que ele também frequente a pré-escola. Então, a pré-escola ela é obrigatória para toda criança que completar os 4 anos de idade. Ou seja, toda criança que completar os 4 anos de idade, ao completar os 4 anos de idade, tem que estar matriculado numa unidade escolar próxima à sua residência.
A creche, né, então atendimento de 0 a 3 anos, é uma opção da família. Não é que o Estado, que o governo não vá ofertar, não vai garantir esse direito. Tem que garantir, tem que ofertar, tem que ampliar essa rede, né, de educação para atendimento de crianças de 0 a 3 anos. Só que é uma opção da família. Depois, nós vamos ter a segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental. Assim como a educação infantil, o ensino fundamental também é dividido por duas fases. Primeira fase é os anos iniciais. O que seriam os anos iniciais? Seriam, né, os 5 anos aí primeiro do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. E depois os anos finais tem uma duração de 4 anos, que seria do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental. E a terceira e última etapa da educação básica seria o ensino médio. O que tem lá na LDB falando do ensino médio, né? Quando vai falar dessas divisões por etapas da educação básica? Que a sua duração mínima tem que ser de 3 anos. A duração mínima é de 3 anos. Então tome cuidado aí com essas questões aí, né? De idade, de tempo, de duração, essas divisões aí por fases, por etapas que as bancas costumam cobrar bastante. Depois, né, o segundo nível seria a educação superior. Como que é feita a divisão na educação superior, né? O segundo nível aí, né, do sistema educacional brasileiro, da educação escolar. A educação superior ela é dividida por, né, cursos. Então eu vou ter aí cursos sequenciais, eu vou ter cursos de graduação, né, que são aqueles cursos que vai habilitar o cidadão, né, para ter uma profissão, né, para seguir aí, né, uma determinada carreira. Esses cursos de graduação, por sua vez, eles são divididos também por algumas modalidades, né, por algumas formas de organização. Os cursos de licenciatura, que são aqueles cursos que vai proporcionar, né, ao indivíduo o exercício do magistério, né, o exercício da profissão docente, o exercício da profissão, né, professor. E os cursos de bacharéis, né, que aí são cursos de direito, cursos de medicina, curso de ciências contábeis e assim por diante. Depois eu também vou ter os cursos da pós-graduação. E aí dentro de pós-graduação eu vou ter aperfeiçoamento, eu vou ter especialização, que são aqueles cursos, né, de duração aí de 360 horas, 450, 700 horas, que é o curso que vai te tornar especialista em alguma área do conhecimento, em alguma área aí dos saberes diversos. E também nós vamos ter, né, os cursos aí de mestrado e os cursos de doutorado. Esses sim vão te permitir receber um título, né, uma titulação. Então você vai ser mestre em uma determinada área ou doutor em uma determinada área. E depois nós vamos ter os cursos de extensão. Esses cursos de extensão aí é muito conhecido aí entre os professores, né, principalmente para conseguir as suas progressões profissionais, seus aumentos salariais ou até mesmo para pontuação em algum concurso ou seletivo. São cursos de curta duração, né, de 30 horas, 50 horas, alguns até de 100 horas e assim por diante. Tem que deixar bem claro, né, que esses cursos de extensão, as instruções, né, são as normas, as regras são disciplinadas pela própria instituição de ensino. Então, cada instituição de ensino vai ter uma forma de organizar esses cursos de extensão e os pré-requisitos para a frequência a esses cursos. Depois, né, o sistema educacional, dentro aí do sistema educacional brasileiro, dentro do Sistema Nacional de Educação, dentro da educação escolar brasileira, eu vou ter as modalidades de ensino. O que são modalidades de ensino? Modalidades de ensino são tipos de educação, é tipo de educação para um determinado grupo específico, tá? Por exemplo, educação de jovens e adultos, a EJA, né? É para atender aqueles alunos que não concluíram, né, os seus estudos na idade própria, ou seja, aqueles alunos que não concluíram o ensino fundamental, não concluíram o ensino médio na idade própria, vão retornar à escola e vão frequentar a modalidade de educação de jovens e adultos. Então a EJA ela está dentro da educação básica, né, dentro da
do nível, né, educação básica. Educação especial, a educação especial ela tem uma característica muito específica, né? Por quê? Porque ela se dá desde o início lá da educação, né? E o início da educação se dá lá na creche, aos 0 anos, e é ao longo da vida. Então, a educação especial ela vai perpassar aí, né, todos os níveis, modalidades, fases, ao longo da vida do indivíduo. Enquanto ele existir, ele pode estar frequentando aí, né, tá tendo à sua disposição essa modalidade de ensino chamada educação especial. Educação profissional e tecnológica também é uma modalidade, ela pode estar dentro, né, da educação básica, ela também pode estar dentro da educação superior. Educação do campo tem uma característica muito específica, né? A questão rural, né? Os costumes aí do seu povo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e a educação à distância, né? A educação à distância, atualmente, né, em meio à pandemia, ela está sendo muito utilizada, essa modalidade está sendo muito aí, né, disseminada entre tanto na educação básica como no ensino superior. Até ano passado ela era muito difundida, a educação à distância, no ensino superior. Hoje não, né? Na nossa atual situação, ela também está aí dentro da educação básica. Muito bem. Próximo item aí é a Constituição Federal, né? Eu fiz um recorte lá na Constituição Federal e um paralelo com o artigo 4º da sua LDB. O que diz lá no artigo 4º da LDB e o que diz lá no artigo 208 da Constituição Federal, que é dever do Estado, né, com a educação, será efetivada mediante a garantia do quê? Dentre tantas outras coisas, qual o principal, né, item aí que eu tirei da LDB, que eu tirei da Constituição Federal, que as bancas amam de paixão colocar aí nos seus concursos, nos seus seletivos. Primeiro, a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. O que quer dizer isso? Que todo cidadão, ao completar 4 anos de idade, deve estar matriculado numa escola de ensino fundamental ou de educação infantil. Ou seja, é obrigatório, né, a sua matrícula, a sua frequência e a sua permanência dos 4 aos 17 anos. E é assegurada também, inclusive, a sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, aqueles que não concluíram o ensino fundamental, né, aos seus 14 anos, ou aqueles que não concluíram o ensino médio aos 17 anos, podem retornar à escola, né, e podem concluir os seus estudos por meio de uma modalidade, né, a educação de jovens e adultos. Então, quem tem até 14 anos tem que completar o ensino fundamental. Se ele fizer 15 anos e não concluiu ainda o ensino fundamental, ele pode frequentar a EJA. Se ele completou, né, 18 anos e não concluiu os seus estudos, né, não concluiu o ensino médio, ele também pode frequentar a EJA. Por quê? Porque ele deveria ter concluído o ensino médio aos 17 anos de idade. A responsabilidade na oferta. Então, de quem é a responsabilidade, né, de qual ente federado, né, federativo, é a responsabilidade pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Educação infantil, a primeira etapa lá da sua educação básica. De quem que é a obrigatoriedade, né? De quem que é o responsável, né? De quem que é a responsabilidade na oferta? O município. Então, o município que tem que oferecer a educação infantil. É óbvio que se o município não der conta, né, de oferecer, de ofertar a educação infantil para todos, ele pode recorrer ao Estado e o Estado pode auxiliar. O ensino fundamental, sua etapa, né, sua segunda etapa. A maioria dos municípios que a gente conhece, que a gente tem acesso, principalmente aqui na nossa região, é de que o município tem, né, a sua quase totalidade o atendimento aí do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Poucos municípios têm atendido aí do 6º ao 9º ano. Por isso, né, a própria LDB deixa bem claro isso, que o ensino fundamental o município tem que oferecer com prioridade e o Estado tem que assegurar. Ou seja, se o município atendeu toda a demanda de educação infantil, ele vai ofertar também e oferecer também o ensino fundamental. Entretanto, se ele não deu conta de
atender todo o ensino fundamental, o Estado tem por obrigação, né, assegurar. E o ensino médio, a responsabilidade é do Estado, mas nada impede que o município também oferte o ensino médio. Mas para que ele possa, né, ofertar o ensino médio, ele precisa fazer o quê? Cumprir primeiro com a educação infantil, depois com o ensino fundamental, né, atender todas essas etapas, né, todas essas fases, e aí sim ele vai poder oferecer também o ensino médio. Permanência na escola de educação infantil. Então, lá dentro da educação infantil, dentro da educação básica, né, eu tenho lá a primeira etapa, né, da educação básica, que seria a educação infantil. Atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade, de 0 a 3 anos na creche, de 4 a 5 anos na pré-escola. E como se dá, né, a permanência dessa criança dentro de uma instituição de educação infantil? Primeiro, período parcial. O que seria esse período parcial? Seria o atendimento dessa criança, seja na creche ou seja na pré-escola, de no mínimo 4 horas por dia. Então, aquela criança que fica lá no mínimo 4 horas por dia na escola é o período parcial. A partir daí, eu já tenho, né, que toda criança tem que ficar no mínimo 4 horas na instituição de educação infantil. Ou seja, não vai ter uma escola pública que vai atender menos de 4 horas, a não ser, né, que tenha um sério problema aí, né, de permanência para essa criança ficar lá na escola. Mas, né, regra geral, permanência mínima de 4 horas. Para o ensino fundamental é a mesma coisa, tá? O ensino fundamental também tem uma permanência mínima, tem lá um artigo na LDB que diz que a permanência mínima ali, né, é de 4 horas de efetivo trabalho diário aí na escola. E o período integral, ou seja, aquela criança, né, que às vezes o pai precisa trabalhar, né, um longo período aí e acaba colocando a criança no período integral. O que constitui o período integral? Período integral é a permanência da criança numa instituição de educação infantil de no mínimo 7 horas. Então, no mínimo 7 horas já caracteriza período integral. Williams, mas tem instituição que atende 8, 9, 7 horas e meia? Tem, né? O que vai garantir o período integral é a permanência mínima de 7 horas. Williams, tem a permanência máxima dentro aí de uma instituição de educação infantil? Tem o parecer, né, 17 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que diz que a permanência máxima de uma criança dentro de uma instituição de educação infantil é de 10 horas ao dia, tá? Então, é uma indicação aí do parecer. E eu creio, né, que as instituições de educação infantil têm cumprido aí, né, essa determinação aí do parecer do Conselho Nacional de Educação. Tome muito cuidado com essa questão de horas, né? É onde que as bancas costumam brincar muito, né? Período parcial, mínimo de 4 horas. Período integral, mínimo de 7 horas. Currículo. Como que é organizado o currículo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio? Se eu estou falando em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, eu estou falando de educação básica. Então, como que é organizado o currículo da educação básica no Brasil? Primeiro, tem que ter uma base nacional comum curricular, né? Então tem uma base nacional que é comum para toda instituição de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio do país inteiro, né? Por isso que é base comum. E eu vou complementar essa base com uma parte diversificada. Tá? Tome cuidado, onde que as bancas costumam brincar? Ali na palavra complementada, né? Tem banca que costuma, né, colocar aí nas suas provas substitui, né, ou substituída, e não é complementada. Então tem a base nacional comum curricular e eu vou complementar essa base comum com uma parte diversificada. E essa parte diversificada, o que seria essa parte diversificada? Essa parte diversificada vai levar em consideração as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. Ou seja, dali, né, do entorno da escola, da sua comunidade, a sua realidade que vai levar em consideração para criar essa parte diversificada. Onde que as bancas têm feito alterações aí durante questões? A hora que fala ali características regionais e locais, a banca pode trocar por características nacionais. E não é, né? Se é uma parte diversificada, já é para pensar na regionalidade, pensar ali na localidade. E outra parte que as bancas têm alterado
Olha o que fala ali, ó, da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. No lugar de colocar educandos, pode colocar professores ou pode colocar pais ou responsáveis. Então tome cuidado aí com essas pegadinhas aí que as bancas amam fazer. Carga horária. Como que é organizado a carga horária? Então tem que ter uma carga horária mínima anual de 800 horas. Isso vale para a educação infantil, isso vale para o ensino fundamental, isso vale para o ensino médio. Então a carga horária mínima anual é de 800 horas. Williams, tem carga máxima? Não tem carga máxima. Então, cada sistema educacional, cada escola, cada município, cada rede pode fazer aí, né, a sua organização da melhor forma que achar necessário. Só tem que garantir o mínimo. O mínimo é 800 horas distribuído por 200 dias letivos ou 200 dias de trabalho educacional. Então, o mínimo 800 horas distribuído por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho educacional, seja educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Controle da frequência. Então, o controle da frequência eu tenho diferença, né? A carga horária é geral para toda a educação básica, mas o controle de frequência ele é diferente. Na educação infantil, né, lá na educação pré-escolar, né, mais especificamente, por que que eu digo que está lá na LDB, né? Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar. Por que que é educação pré-escolar? Porque é só a pré-escola que é obrigatória a matrícula e a frequência pelos pais, né? Então, na pré-escola é exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, uma criança tem que ter ali uma frequência mínima de 60% desse total de horas. Só que, diferente lá do ensino fundamental e do ensino médio, a criança pode, né, extrapolar, né, esse limite de frequência aí e ela não vai ser retida na educação infantil, né? Na educação infantil não há a retenção, né, do aluno. É claro que faltou, né, além do limite, vai ser acionado aí o conselho tutelar, os órgãos responsáveis e os pais podem ser punidos, penalizados aí de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já no ensino fundamental e no ensino médio é diferente, né? Ensino fundamental e ensino médio eu tenho que ter uma frequência mínima, né, de 75%. Tá? Então, educação infantil, né, a educação pré-escolar, 60% de frequência mínima. Ensino fundamental e ensino médio, 75%. As bancas gostam muito desse item também, né? E elas costumam trocar. No lugar de colocar frequência mínima de 60%, elas podem colocar 75%, 70% aí para te confundir. Muito bem. Para finalizar, né, a nossa explanação aqui do Sistema Nacional de Educação Escolar, da educação escolar brasileira, vamos apresentar para vocês agora os princípios. Quais são os princípios que regem, né, a educação escolar brasileira? Esses princípios estão onde? Esses princípios estão lá na Constituição Federal de 88 e lá na LDB de 96. Tá? Primeiro princípio aí, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Onde que a banca faz as alterações aí? Lugar de acesso e permanência, ela pode colocar acesso e evasão na escola, acesso e exclusão na escola. Então, tome cuidado. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse item dificilmente as bancas têm feito alterações. Tá? Outro item, né, outro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. No lugar da palavra pluralismo, as bancas têm, né, a sua mania aí, né, algo bem inteligente, né, para mexer com o candidato, né, para brincar, né, com os concurseiro. No lugar da palavra pluralismo, a banca coloca singularismo. Então, tome cuidado. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. No lugar da palavra respeito, a banca pode trocar por desrespeito. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. No lugar da palavra coexistência, a banca pode colocar aí, né, não coexistência ou existência única ou somente instituições públicas ou somente instituições privadas de ensino. Então, tome cuidado aí com esse item.
Próximo item aí, né? Próximo princípio lá da sua LDB, da sua Constituição Federal, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Onde que as bancas brincam aí, né? Gratuidade do ensino público, ela pode colocar ensino público e privado, ou ainda ela pode colocar gratuidade no ensino público e privado em estabelecimentos oficiais e particulares. Então tome cuidado com esse item. Próximo princípio, valorização do profissional da educação escolar. No lugar da palavra valorização, ela pode colocar a palavra desvalorização. Gestão democrática do ensino público. Esse item ele é muito, né, requisitado nos concursos e nos seletivos. Por quê? As bancas têm mania de colocar a gestão democrática do ensino público e privado, que vai, né, uma observação. Só existe gestão democrática no ensino público. Não existe gestão democrática no ensino privado na lei. Não é que não deva existir, né, dentro das instituições particulares e privadas a gestão democrática, mas na LDB, né, na Constituição Federal, gestão democrática só no ensino público. Garantia de padrão de qualidade, né, esse item aí, as bancas não brincam muito com ele. E o próximo item, valorização da experiência extraescolar. Esse item, as bancas têm, né, uma certa mania de brincar com ele também. No lugar da palavra valorização, acaba colocando a palavra desvalorização. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. No lugar da palavra vinculação, pode vir a palavra desvinculação. Consideração com a diversidade étnico-racial. No lugar da palavra consideração, pode vir a palavra desconsideração. Tome cuidado também com este item aí. E o último, garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida. Esse é um item bem recente aí, né, da sua LDB. Então, falando aí que tem que garantir, né, o direito à educação e a aprendizagem. Não é só o direito de acesso, mas também o direito de permanência e de sucesso, de êxito aí na educação ao longo da vida do indivíduo. Muito bem, então nós chegamos aí ao final, né, da nossa discussão acerca aí do sistema escolar brasileiro, da educação escolar brasileira. É óbvio, né, que nós temos muito mais, né, discussões para se fazer dentro da LDB, dentro da Constituição Federal, sobre a organização do sistema educacional brasileiro, que vai ficar aí para uma próxima aula nossa, né, nosso próximo vídeo, ou até mesmo nas nossas aulas presenciais, quando tudo isso passar. Agora, nós vamos fazer um teste, né? Vamos testar aí os nossos conhecimentos. Eu selecionei 4 questões aí, né, de algumas bancas, para a gente trabalhar, né, o que foi discutido hoje na nossa videoaula. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: segundo a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Com base nessa afirmação, assinale V se verdadeiro e F se falso, sobre de que forma a educação infantil será oferecida, ou seja, de que forma a educação infantil será organizada. Primeiro item ali, creches ou entidades equivalentes, ok. Para crianças de até 3 anos de idade, certinho esse item, né? Esse item é um item verdadeiro. Atendimento de crianças de 0 a 3 anos se dá na creche ou entidades equivalentes. Item 2, pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade, item também correto, né? E o terceiro item, centro educativos. Na LDB não fala de centro educativos e muito menos para crianças de até 6 anos de idade. Criança com 6 anos de idade, ela tem que estar no ensino fundamental e não na educação infantil. Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. A alternativa correta aí seria a letra D de dado. Próxima questão. Conforme a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, né, a LDB, a educação escolar compõe-se de... Então, o sistema educacional brasileiro, a educação escolar, ela é dividida de que forma, né? Lembra lá no início da nossa videoaula? Ela é dividida por 2 níveis. Quais são esses níveis? Vamos começar ali do item D de dado. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são
etapas da educação básica. Então, esse item está errado. C, educação básica. Educação básica é, sim, um dos níveis que compõe a educação escolar, só que educação tecnológica não. Educação tecnológica é uma modalidade de ensino. B, educação profissional. Educação profissional também é uma modalidade de ensino. E educação básica, né? Essa sim é um dos níveis que compõe a educação escolar. Só que o item correto aí é o item A. A educação escolar brasileira, ela é composta da educação básica e da educação superior, desses dois níveis aí. Questão 2, item A. Questão de número 3, né? É uma questão da LDB, uma questão aí da Constituição Federal. O dever do Estado com educação escolar pública será efetuado mediante a garantia de educação básica facultativa. Já começa aí o erro, né? Não é educação básica facultativa, é educação básica obrigatória. Gratuita, ok? Dos 5 anos. Não é dos 5 anos, né? Correto seria dos 4 anos. Aos 17 anos, tá correto. Então, item A, errado. Item B, educação básica obrigatória. Ok, a educação básica é obrigatória. E onerosa, não é onerosa, não precisa pagar, né? Então, ela tem que ser gratuita. Então, errado esse item. Não é dos 3 aos 18 anos, também está errado. Item C, educação básica obrigatória. Ok, onerosa, apareceu de novo a palavra onerosa aí, né? Anulando o item. Dos 6 aos 18 anos de idade. Não é dos 6 aos 18 anos de idade. Então, o item correto aí tem que ser o item D de dado. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Esse item ele é muito cobrado nos concursos seletivos. Tome cuidado. Última questão aí. Questão de número 4. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base em alguns princípios, nós acabamos de ver, dos quais podemos citar. Então, vou ter que buscar aí a alternativa correta. Vamos ver como que essa banca brincou aí, né, com as palavras. Item A. Singularismo de ideias e de concepções pedagógicas que respeitam a liberdade e apreço à tolerância. Onde está o erro aí? Na palavra singularismo, né? Não é singularismo, é pluralismo. Item B. Desvalorização do profissional da educação escolar e desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aí a banca brincou 2 vezes, né? Não é desvalorização, é valorização, e não é desvinculação, é vinculação. Item C. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse é o item correto, tá? Não tem erro aí nesse item, não. Então, alternativa C seria a correta da 4. Vamos ver o que está errado na letra D? Existência exclusiva de instituições públicas de ensino e gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados. 2 erros aí, né? Primeiro, não é existência exclusiva de instituições públicas, é coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, e a gratuidade do ensino público é em estabelecimentos oficiais, não privados. Viram como as bancas brincam com o candidato, né, com as palavras? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você quiser receber mais questões, né, um simulado mais completo, com questões só sobre, né, que aborda, né, a temática que nós discutimos nessa videoaula, é só você deixar o seu e-mail aí nos comentários dessa publicação, curta essa publicação, divulga esse vídeo, né, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Curso Prepara Mestre, quem se prepara sai na frente. Abraços!